Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o Mestre do Universo. Parte 37. Capítulo 350. Espaço da Torre. Ryozuki caminhou até o Pilar Negro e notou que 2 nomes já estavam listados. Ataque Sakumo, primeiro andar. Orochimaru, primeiro andar? Será que eles só testaram o terreno no primeiro andar? Murmurou Ryozuki. Naquele instante, o nome de Orochimaru, que estava em segundo lugar na lista, subitamente subiu para o topo, empurrando Ataque para o segundo lugar. Orochimaru, segundo andar? Ah, então Orochimaru ainda está dentro da torre? Ryozuki não entrou às pressas. Em vez disso, ficou do lado de fora observando. Nesse instante, outras pessoas chegaram ao espaço da torre. Sexto Hokage. Os recém-chegados eram Hashirama, Madara e o sempre presente Tobirama. Vocês estão aqui. Ryozuki acenou com a cabeça para eles. Os 4 ficaram parados na entrada da torre, olhando para as classificações no Pilar Negro. Orochimaru, terceiro andar? Oh, parece que os primeiros andares não são muito difíceis, analisou Tobirama. Após mais 1 minuto. O Orochimaru, quarto andar. Não parece tão difícil. Madara assentiu com a cabeça, caminhou diretamente para o portal e desapareceu. Por que Madara está com tanta pressa? Hashirama murmurou, seguindo de perto. Você não vai? Perguntou Ryozuki a Tobirama. Tobirama balançou a cabeça e disse, vou pensar nisso. Mais Hokages começaram a chegar. Após conferirem a classificação no Pilar Negro, eles entraram impacientemente na torre para iniciar seus desafios. Ryozuki e Tobirama permaneceram do lado de fora, observando a classificação. Lá dentro, Madara se aproximava rapidamente de Orochimaru, que havia chegado ao 14º andar. Nesse momento, Madara já havia passado do 13º andar e continuava subindo de forma constante. No entanto, após o 10º andar, o progresso diminuiu visivelmente. Enquanto antes os andares eram esvaziados em apenas 1 minuto, agora cada um exigia pelo menos 5 ou 6 minutos ou até mais. Em breve, a primeira pessoa a falhar saiu da Torre Kakashi. Sua força inicial de nível Kage não foi suficiente para ir muito longe. Kakashi, 12º andar, você está fora. Ryozuki olhou para Kakashi e perguntou, como foi? Que recompensa você ganhou? Kakashi sorriu e disse, foi divertido. Os 10 primeiros andares foram fáceis, mas a partir do 11º, os oponentes alcançaram o nível Kage. No 12º andar, enfrentei outra versão de mim mesmo, e estávamos em pé de igualdade. Eu mal consegui vencer. Mas no 13º andar, enfrentei Sasuke com Mangekyou Sharingan. Não consegui vencer. Quanto às recompensas, os 10 primeiros andares só dão pontos. Primeiro andar, 100 pontos. Segundo, 200 e assim por diante. Mas a partir do 11º andar, começam a aparecer recompensas extras. No 11º andar, consegui um ninjutsu de liberação de relâmpago de rank A. No 12º andar, eu consegui isso. Os olhos de Kakashi se transformaram repentinamente em um Sharingan de um Tomoe. Sharingan? Tobirama estreitou os olhos. Kakashi disse, sim, e posso usá-lo livremente. Ao contrário de antes, não me sobrecarrega, na verdade, aumenta meu poder. Enquanto conversavam, Danzou também saiu. Ele só havia chegado ao 14º andar antes de falhar. Em seguida vieram Sarutobi Hiruzen e Sakumo. Ambos conseguiram passar pelo 16º andar antes de falharem. Ao sair, Sarutobi Hiruzen olhou para o ranking e viu que, embora tivesse chegado ao mesmo andar que Sakumo, ainda estava classificado abaixo dele. Ele franziu a testa e perguntou, este grupo de bate-papo está me perseguindo? Sarutobi Hiruzen não estava feliz. Naquele momento, Orochimaru também foi forçado a sair da torre. Ele havia conseguido chegar ao 20º andar, mas perdeu no 21º andar para o oponente, o terceiro Raikage. Em sua força máxima, o terceiro Raikage mal chegava ao nível de um Super Kage. No entanto, foi o suficiente. Apesar das técnicas de reencarnação do mundo impuro de Orochimaru, o terceiro Raikage destruiu sua invocação e o obliterou em menos de 30 segundos. Boas recompensas? Perguntou Ryozuki a Orochimaru. Orochimaru assentiu com um sorriso irônico. A partir do 11º andar, foram incluídas recompensas extras. Como Orochimaru havia chegado ao 20º andar, suas recompensas foram substanciais. A recompensa do 20º andar era uma recompensa baseada em pesquisa científica, perfeita para seus experimentos de clonagem. Quanto às recompensas anteriores, elas apenas aprimoraram um pouco suas técnicas. Nada muito impressionante. Mas os pontos foram excelentes. Primeiro andar, 100 pontos. Segundo andar, 200 pontos. 11º andar, 2.000 pontos. 12º andar, 3.000 pontos. 13º andar, 4.000 pontos. 20º andar, mais de 7.000 pontos. No 20º andar, Orochimaru já havia acumulado um total de 70.500 pontos. Como recém-chegado ao grupo de bate-papo, ganhar mais de 70.000 pontos instantaneamente foi uma conquista incrível. Minato deve sair em breve, disse Orochimaru em voz baixa. E ele estava certo. Momentos depois, Minato saiu da torre. No final, ele conseguiu chegar ao 21º andar. Isso pode parecer impossível, considerando que o terceiro Raikage estava no nível de Super Kage, enquanto Minato agora estava em um nível quase de Super Kage. Mas aliado à técnica do Deus Voador do Trovão, capaz de conter o terceiro Raikage, Minato tem a possibilidade de matá-lo. Mas essa situação nem sempre funciona. As chances de Minato são boas, mas não de 100%. E desta vez, a sorte de Minato está obviamente boa. Ele conseguiu matar o terceiro Raikage no 21º andar. Quanto às recompensas no 21º andar, a recompensa básica em pontos era de 20.000 pontos. Portanto, Minato obteve 90.500 pontos ao concluir o 21º andar. A colheita foi impressionante.
E mais importante ainda, as recompensas extras no 21º andar fizeram com que a força de Minato passasse de um nível quase de Super Kage para um nível de Super Kage. Agora a classificação em seu cartão mudou de nível quase Super Kage para nível Super Kage inicial. A melhoria é no mínimo insignificante. Minato, você realmente limpou o 21º andar. Sakuma olhou surpreso para Minato, que havia saído da torre. O 21º andar significa que o inimigo está no nível Super Kage. Inesperadamente Minato, que está apenas no nível quase de Super Kage, venceu. Foi apenas uma coincidência, disse Minato modestamente. Eu também vou experimentar. Nesse momento Tobirama, que estava observando, disse, e então entrou na torre. Tobirama-sensei também entrou. Com a força de Tobirama-sensei, não deve ser problema atravessar o 25º andar, disse Danzou. Danzou, você está menosprezando o Tobirama-sensei? Eu acho que o Tobirama-sensei é totalmente capaz de chegar ao 29º andar. Sarutobi Hiruzen ao lado lançou um olhar rápido para Danzou e disse. Danzou lançou um olhar frio para Sarutobi Hiruzen e em seguida não disse nada. Inicialmente ele tinha uma boa impressão de Sarutobi Hiruzen, seu companheiro de equipe. Como Sarutobi Hiruzen de seu mundo havia morrido muito cedo, a amizade entre eles era muito pura. Mas, desde que entrou no grupo de bate-papo, Danzou começou a odiá-lo nesse curto período de meio-dia. Nesse momento Danzou até se mostrou um pouco agradecido. Grato por Sarutobi Hiruzen de seu próprio mundo ter morrido cedo. Caso contrário, ele não seria o Hokage. Além disso, ele e Sarutobi Hiruzen, de seu próprio mundo, poderiam ter se voltado um contra o outro no futuro. A rixa mútua entre Danzou e Sarutobi Hiruzen não atraiu a atenção de outras pessoas. Afinal, embora Danzou tenha acabado de entrar neste grupo de bate-papo, ele já teve muitos desentendimentos com Sarutobi Hiruzen, um senhor que entrou há cerca de 2 semanas. Os dois já haviam discutido violentamente antes. Agora são apenas algumas frases simples, mas nada de especial. Mas Sarutobi Hiruzen, que está no auge de sua forma física nesta idade, está realmente em péssimo estado. Se for a versão antiga de Sarutobi Hiruzen, ele certamente não odiará Danzou tão diretamente, mas se aproximará dele deliberadamente para obter benefícios. Afinal, Danzou, que acabará de se juntar ao grupo, teve uma boa impressão de Sarutobi Hiruzen a princípio. Mas o próprio Sarutobi Hiruzen perdeu essa grande oportunidade. Ele perdeu um aliado que podia avançar e recuar junto com ele no grupo de bate-papo. Mais de meia hora depois, Tobirama, que acabará de entrar na torre, também se retirou da torre. Tobirama levou menos de 6 minutos para percorrer os 10 primeiros andares. Os 10 andares seguintes levaram cerca de 15 minutos. E por fim, Tobirama parou no 26º andar. Com a força que ele tem, é muito difícil ultrapassar o 26º andar. Afinal, os inimigos no 26º andar são 3 oponentes com força de nível Kage avançado. Tobirama lutou com todas as suas forças e acabou morrendo nas mãos desses 3 inimigos, mas resistiu por pelo menos 2 ou 3 minutos, o que já é um feito impressionante. E agora, restam apenas Madara e Hashirama que ainda estão na torre. Mas Madara está quase atingindo seu limite. Ele já havia progredido até o 30º andar. Levou quase 20 minutos para passar do 30º andar. E agora ele está no 31º andar. E o inimigo que enfrenta é Sasuke, que está no início do nível dos 6 caminhos. Para ser mais específico, é Sasuke com um único Rinnegan. O início do nível dos 6 caminhos não é o limite de Sasuke. Afinal, depois que o sábio dos 6 caminhos lhes deu um impulso, tanto Naruto quanto Sasuke já haviam alcançado o estágio intermediário do nível dos 6 caminhos. Quanto a como os dois 6 caminhos de nível intermediário derrotaram Kaguya, que estava no auge de seu poder nos 6 caminhos. Kaguya possui ótimos atributos físicos, mas sua habilidade de combate em si não é tão impressionante. Juntamente com a técnica do harém reverso de Naruto, eles retornaram. Assim, os dois seres de nível intermediário do sistema dos 6 caminhos derrotaram Kaguya, que estava no auge do seu nível. Madara vai perder, disse Tobirama rindo. Embora não tenha chegado ao 31º andar, ele sabia que os inimigos do 31º andar certamente estavam no nível dos 6 caminhos. E Madara nem sequer consegue derrotar Hashirama, que está quase no nível dos 6 caminhos. Sem falar de um verdadeiro nível dos 6 caminhos. Mas, será que é mesmo assim? Os cantos da boca de Ryosuke se contraíram levemente, e ele já havia descoberto algo que os outros ainda não tinham notado. Madara alcançou o estágio intermediário do nível dos 6 caminhos sem que ninguém soubesse. No cartão do grupo de bate-papo, a classificação de força de Madara agora está no meio do nível dos 6 caminhos. Quanto ao motivo dessa mudança, Ryosuke supôs que o despertar do Rinnegan de Madara havia sido acelerado como uma recompensa. Nesse momento, seu Rinnegan deveria ter despertado. Portanto, seu poder deveria ter aumentado drasticamente. Com a força mediana dos 6 caminhos, ultrapassar o 35º andar não deve ser um problema, pensou Ryosuke. Como esperado. Assim como Ryosuke havia previsto, desta vez, Madara levou menos de 7 minutos para concluir o nível do 31º andar. Como isso é possível? O sorriso no rosto de Tobirama congelou. Nesse momento, alguém percebeu a mudança na força de Madara e compartilhou a notícia. Madara ultrapassou Hashirama-sama e agora é o número 2 no ranking de poder de combate. Sua força também atingiu o nível intermediário dos 6 caminhos, disse Minato surpreso. Capítulo 351. Como ele ficou tão forte tão rápido? Sarutobi Hiruzen não conseguia entender. Neste momento, ele havia imaginado que Madara não conseguiria passar do 31º andar. Mas o que era aquilo? Nesse momento, Tobirama pareceu ter entendido algo. É Rinnegan. Tobirama disse. Ele deveria ter recebido uma recompensa relacionada ao Rinnegan no 30º andar, e como conseguiu despertar os olhos sábios. Sua força aumentou consideravelmente.
Rinnegan? Então é por causa do Rinnegan. De repente todos perceberam. Então eles sentiram inveja. Eles também querem ficar mais fortes. Eles também querem o Rinnegan. Mas eles não são Madara, e não há como eles despertarem o Rinnegan transplantando células de Hashirama. E se eles quiserem obter o Rinnegan comprando na loja do grupo, o preço de 750 mil pontos é algo que eles não podem pagar. Então, parece que eles só conseguem invejar Madara. No espaço da torre, uma figura apareceu subitamente no portal dourado da entrada. Madara. Rinnegan. É mesmo Rinnegan. Assim que Madara apareceu, os outros notaram seu Rinnegan duplo roxo. Esses olhos eram tão chamativos que era difícil não notá-los. 36º andar, só um pouquinho. Madara deu uma olhada em sua posição no pilar negro. Nesse momento ele havia ultrapassado Hashirama no ranking e conquistado o primeiro lugar. Madara, 35º andar, Hashirama, 32º andar. Hashirama já havia passado do 32º andar e ainda lutava no 33º andar. No entanto, a classificação de força de Hashirama em seu cartão indica que ele está no início do estágio dos 6 caminhos e não é tão boa quanto a de Madara. Portanto, ele estava avançando mais lentamente que Madara. Neste momento, Madara já passou do 35º andar, mas Hashirama ainda está lutando até a morte no 33º andar. Com a força de Hashirama, passar pelos 31º e 32º andares não será problema algum. Mas os oponentes no 33º andar são muito fortes, tanto que até mesmo Hashirama está tendo muita dificuldade. Ele não tinha a menor chance de ganhar. Afinal, Hashirama é diferente de Madara. Madara havia transplantado células de Hashirama antecipadamente. Seu Mangekyou Sharingan Eterno estava em constante evolução, e era apenas uma questão de tempo até que ele despertasse o Rinnegan. E a recompensa do 30º andar permitiu que ele ignorasse esse momento e despertasse o Rinnegan antecipadamente. Foi assim que seu poder cresceu. Embora Hashirama não tenha recebido esse tratamento especial, sua força ainda estava melhorando gradualmente. Breve. Apenas 3 minutos após Madara ter deixado a torre, Hashirama também se retirou da torre. No fim, ele não conseguiu passar do 33º andar. Ele parou no 32º andar. Hashirama, que acabará de sair da torre, percebeu que todos estavam olhando para ele. Ao ver isso, ele coçou a cabeça, incrédulo. Por que vocês estão me olhando assim? Perguntou Hashirama com um sorriso. Madara disse, Hashirama, finalmente te derrotei. Nesse momento, Madara saiu da multidão. Ele olhou para Hashirama à sua frente, sentindo-se muito animado. Esta é a primeira vez que ele vence Hashirama. Nos últimos anos, quando competia pelo cargo de primeiro Hokage, Hashirama tomou a iniciativa de desistir. Então, ele teve permissão para se tornar o Hokage. E quanto aos outros horários? Parecia que ele estava sempre sendo subjugado por Hashirama. Mas hoje, ele finalmente superou Hashirama. Embora não seja o número 1 neste grupo de bate-papo, na opinião dele, ele já venceu. De qualquer forma, do começo ao fim, ele jamais considerou certa pessoa como seu oponente. A diferença entre os dois é realmente muito grande. É assim que um genin não consideraria um oponente. Quando a diferença atinge um certo nível, a pessoa não terá nenhuma intenção de recuperar o atraso. Mas isso é apenas por enquanto. Ele agora também está no nível dos 6 caminhos. Além disso, ele está no estágio intermediário do nível dos 6 caminhos. Contanto que ele se esforce para melhorar constantemente, sua força o levará ao nível avançado dos 6 caminhos, ou até mesmo ao nível máximo dos 6 caminhos. Nessa altura, ele já estará qualificado para escolher essa pessoa como seu alvo. E quanto à forma como Ryozuki também irá melhorar? É claro que Madara sabia disso, mas a base de Ryozuki é muito alta. É muito difícil progredir mais no nível de Ryozuki. Pelo menos, era o que ele pensava. Talvez quando sua força atingir o ápice do nível dos 6 caminhos, ou mesmo se tornar invencível nesse nível, a força de Ryozuki só aumentará um pouco. Se for esse o caso, a distância entre eles não diminuiria? Madara, do que você está falando? Perguntou Hashirama, desconfiado. Ele sorriu e apontou para o pilar preto ali. Hashirama se virou e viu que seu nome não estava em primeiro lugar. Madara, você? Espere. O que há de errado com seus olhos? Hashirama, que reagiu um pouco mais lentamente, pareceu perceber que os olhos de Madara não eram mais o Mangekyou Sharingan Eterno, mas sim um par de Rinnegan roxos. Meu Rinnegan despertou, disse Madara, orgulhoso. Esta é uma oportunidade rara para ele dar um show na frente de Hashirama. Por que não aproveitar esta oportunidade e dar um bom espetáculo? Ah, tão rápido, disse Hashirama surpreso. Nesse momento, Tobirama, que estava ao lado, abriu a boca para explicar, para que seu irmão mais velho, tão estúpido, não continuasse sem entender nada. Então, Madara despertou seu Rinnegan mais cedo por causa da recompensa na torre? Hashirama finalmente entendeu, riu e o parabenizou. Madara, você me venceu desta vez. Hashirama deu um tapinha no ombro de Madara com um sorriso e passou o braço em volta do pescoço dele. Como é? É divertido? Perguntou ele com um sorriso. Uf, mais ou menos, disse Madara, orgulhoso. Haha. Mas Madara, você não pode se acomodar. Talvez eu te ultrapasse de novo em breve. Hashirama riu. Tis, você está otimista demais. Madara desviou o olhar. Ele tinha uma vaga sensação no coração, como se Hashirama pudesse realmente ultrapassá-lo novamente. Não posso relaxar. Já que ultrapassei Hashirama, é impossível ser ultrapassado por ele novamente. Uma leve sensação de urgência surgiu no coração de Madara, e a arrogância que acabará de surgir desapareceu num instante. Muito bem, já que todos vocês chegaram até aqui, agora é a minha vez. Nesse momento, Ryozuki caminhou em direção à entrada da torre. Quando os outros o ouviram, observaram com expectativa. Svi. Ryozuki foi instantaneamente teletransportado para uma caverna subterrânea. Visitante, derrote-me e poderá entrar no próximo nível. Nesse instante, uma figura surgiu da escuridão à frente. Era Konohamaru, já adulto. Ah,
Não é um fantoche sem graça? Ryozuki olhou para a versão adulta de Konohamaru à sua frente com olhos frios e surpresos. Ele pensava que esses defensores seriam meros fantoches sem graça. Agora parecia que ele havia subestimado a função desta torre. Mas, Konohamaru só é tão forte quanto um Chunin. O primeiro andar não é muito simples? Enfim, este é um grupo de bate-papo sobre Hokages. A força inicial dos membros do grupo é de nível Kage. Por mais fracos que sejam, eles estão no início do nível Kage. E mesmo assim, enviaram um Chunin. Não eram apenas pontos grátis? Não é de admirar que não houvesse recompensas extras nos 10 primeiros andares. Descobri que os primeiros andares eram apenas recompensas para iniciantes. Visitante, está pronto? Perguntou Konohamaru adulto. No segundo seguinte, puff, o mini Rasengan saiu da ponta do dedo de Ryozuki num instante, explodindo a cabeça do Konohamaru adulto. Plop. O corpo caiu no chão. Ao mesmo tempo, ele também recebeu uma recompensa de 100 pontos pela conclusão do jogo. Svi. Ele desapareceu novamente e foi então teletransportado para outra caverna subterrânea, maior. Visitante, nos derrote. Bang, bang, bang. Outros 3 cadáveres decapitados caíram. 3 Konohamarus adultos haviam desaparecido. Ryozuki recebeu uma recompensa de 200 pontos e foi então teletransportado para a caverna no terceiro andar. Os locais dos desafios nos 10 primeiros andares eram todos em cavernas subterrâneas, mas à medida que o andar aumentava, o espaço das cavernas subterrâneas também se expandia. Nos 3 primeiros andares, ele encontrou Konohamaru adulto repetidamente. Mas a partir do quarto andar, ele encontrou Gequayate com força especial de nível Jounin, depois 3 Gequayates, em seguida 10 Gequayates. Em seguida, no sétimo, oitavo e nono andar, apareceram respectivamente um Sarutobi Azuma, 3 Sarutobi Azuma e 10 Sarutobi Azuma. No 10º e último andar, o oponente era um Jounin de elite. E do começo ao fim, Ryozuki usou apenas o mini Rasengan para limpar os 10 primeiros andares. Ninguém conseguia fazê-lo usar um segundo truque ou mudar seu estilo de ataque. Afinal, o oponente mais forte ainda estava apenas no nível de Jounin de elite. Simplesmente não havia como fazê-lo levar as coisas a sério. Capítulo 352. Todos os olhares estavam fixos no pilar negro. O Ryozuki, 10º andar? Ele passou pelo 10º andar muito rápido, exclamou Minato. Quando ele havia percorrido os 10 primeiros andares anteriormente, não tinha sido tão rápido. Afinal, ele é o mais poderoso do nosso grupo. Ele pode facilmente derrotar os oponentes nos 10 primeiros andares com um único golpe. Os 10 primeiros andares são muito fáceis para ele, disse Tobirama seriamente. Não acho que os primeiros 30 andares sejam um problema para o sexto Hokage, e ele pode passar por eles facilmente. Sarutobi Hiruzen assentiu com um aceno de cabeça, exibindo uma expressão invejosa. Ele também almejava essa força invencível. O outro lado. Justo quando todos os Hokages estavam cheios de emoção e acompanhando de perto o progresso de Ryozuki. Dentro da torre, Ryozuki encontrou seu oponente no 11º andar. No 11º andar, a força do inimigo havia atingido o nível Kage. Embora fosse apenas o estágio inicial do nível Kage, estava longe de ser comparável aos 10 andares anteriores. Dessa vez, seu oponente foi Kakashi. E esse é o Kakashi depois de se tornar o sexto Hokage. Eu me pergunto como Kakashi se sentiu quando lutou contra si mesmo? Ryozuki estava pensando, mas não havia pausa em seus movimentos. Me derrote e você vai. Bum! Um Rasengan em miniatura do tamanho de uma bolinha de gude explodiu a cabeça de Kakashi num instante. Com o estrondo, o corpo caiu. E Ryozuki também completou facilmente o 11º andar. Ele obteve a recompensa básica de 2.000 pontos. E uma recompensa de chakra equivalente ao nível Jounin. É isso? Ryozuki se teletransportou para o 12º andar sem alterar sua expressão. Os inimigos neste nível eram 3 Kakashis do início do nível Kage. Bang, bang, bang. 3 cabeças explodiram uma após a outra. Ryozuki facilitou as coisas novamente com um mini Rasengan. Dessa vez, ele conseguiu 3.000 pontos e um ninjutsu de rank Ashidori. Mas Ryozuki já conhece o Shidori. A torre também lhe concederá ninjutsus que ele já aprendeu? Será que não quer recompensá-lo? Ryozuki estava muito desconfiado. Imediatamente ele foi teletransportado para o 13º andar. Inesperadamente, o inimigo neste andar não era 10 Kakashi, mas sim um Orochimaru. Para ser mais específico, era Orochimaru durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Esse Orochimaru estava no nível intermediário de um Kage. Na ponta dos dedos de Ryozuki, um mini Rasengan azul do tamanho de uma bolinha de gude se transformou em uma luz azul e desapareceu instantaneamente. Então a cabeça de Orochimaru explodiu com um estrondo. Ryozuki continuou a eliminar seus oponentes e a passar de andar. Dessa vez, Ryozuki recebeu uma recompensa básica de 4.000 pontos e uma recompensa muito comum por atingir o Kekkei Genkai. Ele podia escolher entre 3 opções? E qual é o melhor? É tudo besteira, uma linhagem limite inútil da qual Ryozuki nem sequer ouviu falar. Ele escolheu uma aleatoriamente e recebeu uma poção de Kekkei Genkai. Se ele injetar, poderá obter um limite sanguíneo. Mas ele também pode optar por obter diretamente o Kekkei Genkai. Mas Ryozuki não precisa desse tipo de besteira. Depois de obtê-lo, ele o vendeu diretamente para o shopping do grupo e recebeu míseros 5.000 pontos. Isso pode ser vendido por 5.000? Ryozuki ficou muito surpreso. Ele achava que só poderia ser vendido por 2 ou 3.000. Ele não esperava que aquilo fosse tão valioso no grupo de bate-papo. Será porque o valor do Kekkei Genkai é de pelo menos 5.000? Os andares seguintes, o 15º, o 16º e o 17º. Ryozuki os ultrapassou com facilidade. Em pouco tempo ele chegou ao 30º andar. A força dos inimigos neste nível atingiu o nível invencível de um Super Kage.
Mas o inimigo neste andar, inesperadamente, não é o Uchiha Madara com o Mangekyou ou Sharingan eterno, mas sim Hashirama. O Hashirama neste estado não difere do Hashirama original, exceto pelo fato de não possuir a arte sábia, liberação de madeira, verdadeiras milhares de mãos. Não admira que Madara tenha demorado tanto para passar dessa fase. Rasengan. Desta vez, Ryozuki finalmente não usou o mini Rasengan. Uma bola preta apareceu na palma da sua mão, e um círculo de matéria branca, semelhante a um anel estelar, circundava a bola preta. Ryozuki estendeu a mão e a arremessou. Então, um clarão de luz negra iluminou a área ao redor. Hashirama só teve tempo de usar a técnica do golem de madeira para bloquear o ataque à sua frente. Até mesmo a área circundante de quase 100 km foi apagada instantaneamente. Sob a luz branca e escaldante, Ryozuki recebeu sua recompensa, que consistia em pontos básicos e uma promoção de Kekkei Genkai. Mas foi uma pena que essa recompensa de promoção de Kekkei Genkai tenha sido usada na liberação de gelo. A liberação de gelo de Ryozuki estava agora mais forte e prestes a atingir o nível de Kekkei-Mora. Mas para Ryozuki, isso não importava muito. No segundo seguinte, Ryozuki foi teletransportado para o 31º andar. A força dos oponentes neste nível atingiu o nível inicial dos 6 caminhos. No entanto, Ryozuki simplesmente lançou um Rasengan e derrotou seu oponente facilmente em segundos. 31º andar passe. 32º andar passe. 33º andar passe. 40º andar passe. Ryozuki subiu mais 10 andares com facilidade. Mesmo que fosse um inimigo com força invencível do nível dos 6 caminhos, Ryozuki o derrotava facilmente num instante com apenas um movimento, o Rasengan gigante. O chakra de Ryozuki é de qualidade superior até mesmo ao chakra dos deuses. Consequentemente, mesmo uma existência invencível do nível dos 6 caminhos não consegue resistir ao Rasengan gigante, causando danos irreversíveis. Após concluir o 40º andar, Ryozuki recebeu mais uma recompensa de aprimoramento de Kekkei Genkai. Ele continuou a usá-lo na liberação de gelo, permitindo que atingisse o nível de Kekkei-Mora. Em seguida, ele foi teletransportado para o 41º andar. A área de batalha no 41º andar era agora o espaço sideral. Sob seus pés estava o planeta em que ele havia lutado antes. O planeta negro revelava vagamente uma atmosfera sinistra. Desta vez, o inimigo de Ryozuki havia alcançado o nível divino inicial. Me vença e você poderá passar para o próximo nível. Essa potência divina do clã Otsutsuki falou com orgulho para Ryozuki. No segundo seguinte, explosão do renascimento da roda dourada. Um golpe de espada penetrante partiu instantaneamente o Otsutsuki ao meio, e então as duas metades foram esmagadas até virarem escória. Morte instantânea. O 41º andar, liberado. Ryozuki olhou em silêncio para a recompensa que havia recebido. Uma recompensa básica de 200.000 pontos. E mais uma chance para uma Kekkei Genkai melhorar. No entanto, a liberação de gelo foi promovida ao nível de Kekkei-Mora e não pode mais ser aprimorada. Dessa vez, Ryozuki optou por aprimorar a liberação de madeira. A liberação de madeira também foi promovida ao nível de Kekkei-Mora. Svi. Sua figura desapareceu do campo de batalha no 41º andar. Ele apareceu na parte mais profunda do céu estrelado, perto de um satélite. No 42º andar, o inimigo de Ryozuki ainda era o Otsutsuki do andar anterior, mas desta vez, eram 3. Explosão do renascimento da roda dourada. Ryozuki ativou o Tenseigan, lançando uma explosão de renascimento em forma de roda dourada, matando os 3 oponentes instantaneamente. Dessa vez, ele conseguiu 300.000 pontos e o chakra de um ser de nível divino inicial. Num instante, o chakra no corpo de Ryozuki aumentou 50 vezes. O chakra no corpo de Ryozuki não havia sido originalmente transformado no de um nível divino. Ele só atingiu esse nível graças às suas diversas habilidades. Agora, a torre o recompensou com chakra divino equivalente ao de um nível divino inicial, que se assimilou à qualidade de seu chakra, elevando-o ao nível de chakra divino. Assim, o chakra no corpo de Ryozuki era agora 100 vezes maior em qualidade do que o chakra divino de um ser comum de nível divino. A força de Ryozuki em condições normais atingiu o ápice do nível divino, próximo ao nível divino invencível. Bom. Ryozuki assentiu com a cabeça. No segundo seguinte, sua figura desapareceu novamente e reapareceu no satélite gigante. 43º andar. O inimigo de Ryozuki ainda era um nível divino inicial, mas desta vez havia apenas um. Explosão do renascimento da roda dourada. O mesmo movimento. Sob o sabre de luz penetrante, o inimigo de nível divino inicial e até mesmo o satélite abaixo deles foram instantaneamente explodidos, vaporizando-se em partículas invisíveis a olho nu no universo. Suas recompensas? 400.000 pontos, além de uma oportunidade de promoção da Kekkei Genkai. Dessa vez, ele poderia aprimorar os Kekkei-Moras, fazendo com que alcançassem o nível das linhagens sanguíneas divinas. Isso significava que estaria no mesmo nível que o Rinnegan divino e o Tenseigan divino. Vamos aprimorar a liberação de gelo. Ryozuki continuou a aprimorar sua liberação de gelo. Se é útil ou não, não importa. De qualquer forma, ele não depende dessas habilidades. Além disso, essa linhagem divina ascendida será uma das mais fracas. Ou seja, o nível do Rinnegan divino e do Tenseigan divino em seus estágios iniciais. Mas tanto o Rinnegan divino quanto o Tenseigan divino têm muito mais potencial e podem atingir o nível de invencibilidade divina. No entanto, os Kekkei-Moras promovidos por tal recompensa naturalmente carecem desse potencial. Portanto, esse não será o golpe final de Ryozuki. O Ryozuki, 43º andar, liberado novamente. É o 43º andar, e a velocidade continua altíssima. Será que ele sempre eliminou seus oponentes instantaneamente? Do lado de fora da torre, todos os Hokages observavam surpresos as alterações nos textos das colunas negras. Em menos de 20 minutos, Ryozuki já havia passado do 43º andar. O que isso significa?
significa que todos os níveis anteriores foram concluídos em segundos. Mas se for esse o caso, qual é a força de Ryozuki? Alguém curioso clicou no cartão dele para conferir. Descobriram que nas avaliações do grupo de bate-papo, a força de Ryozuki já estava no auge do nível divino. Uá! Essa promoção não está muito rápida? Todos ficaram chocados. Eles não sabiam que existem apenas 3 níveis no nível divino, inicial, máximo e invencível. Eles pensaram que seriam mesmo que os níveis anteriores, estágios inicial, intermediário, final e de pico. Por isso foi um choque tão grande. Mas a força de Ryozuki realmente melhorou significativamente. Isso se deve principalmente à recompensa do chakra divino, e não às recompensas subsequentes. Mudou de novo. Sarutobi Hiruzen disse com uma expressão complexa. E Ryozuki, 44º andar. Uá! Mais uma morte instantânea. Terrível. Sinto que nunca alcançarei a grandeza de Ryozuki em minha vida. Atingir o ápice do nível divino. Alcançar o ápice do nível dos 6 caminhos nesta vida já será uma bênção para mim. Todos conversavam maravilhados com a força de Ryozuki, imaginando como seria se eles pudessem ter um poder semelhante. Em seguida passaram-se mais 10 segundos. Ryozuki, 45º andar. É morte instantânea. Como era de se esperar de Ryozuki. 46º andar. Ryozuki aproximou-se da estrela distante. Seus inimigos desta vez eram os 3 Otsutsuki no auge do nível divino. Ryozuki fez sua jogada, matando instantaneamente os 3 com uma explosão de renascimento da roda dourada. Ele continuou a passar de nível com facilidade e a obter recompensas elevadas. É o chakra divino de novo. As recompensas são um pouco simples, murmurou Ryozuki. Com exceção da primeira recompensa de chakra divino, que lhe proporcionou uma grande melhoria, as recompensas subsequentes de chakra divino não foram tão úteis. Mas eles ainda triplicaram o chakra no corpo de Ryozuki. 47º andar. Dessa vez, o inimigo eram 10 Otsutsukis no auge do nível divino. Ryozuki continuou com seu estilo habitual, usando a explosão de renascimento da roda dourada para matá-los instantaneamente. Em seguida, ele reivindicou suas recompensas. Dessa vez, a recompensa extra se transformou em uma oportunidade para melhorar sua linhagem. Ryozuki usou A para a liberação de madeira. A liberação de madeira foi então promovida a uma Kekkei Genkai divina. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 353. Nem mesmo Ryozuki sabe a que nível sua força atual se encontra, mas sabe que descobrirá em breve. Ele está prestes a concluir os primeiros 50 andares. De acordo com as instâncias anteriores, os inimigos no 51º andar devem ser de nível super divino. Será que consigo derrotar inimigos superpoderosos nível divino? Perguntou-se Ryozuki. Então ele foi teletransportado para o 48º andar. Desta vez, o inimigo ainda estava no auge do nível divino, mas sua força individual era 2 ou 3 vezes maior do que antes. Mesmo entre seres de nível divino máximo, a diferença podia chegar a 2.000 vezes. E havia 30 inimigos desse nível à sua frente. Derrotem-nos e poderão seguir em frente, zombaram eles. Ryozuki ergueu uma sobrancelha. Com a mão direita levantada, ele usou uma explosão de renascimento da roda dourada, matando instantaneamente 17 inimigos. Ele não conseguiu matar todos eles instantaneamente, o que o surpreendeu um pouco, mas foi só isso. Ele disparou casualmente outra explosão de renascimento da roda dourada, eliminando os inimigos restantes em segundos. 48º andar, liberado. Desta vez, a recompensa extra foi mais uma oportunidade para melhorar sua linhagem. Ryozuki pensou por um momento e usou a técnica de liberação de poeira sem hesitar. A melhoria elevou a liberação de poeira ao nível de uma linhagem divina, 3 vezes mais forte que a liberação de madeira anterior. Agora, a liberação de poeira se tornou o poder da Kekkei Genkai mais forte de Ryozuki. Da próxima vez, vou tentar usar a liberação de poeira, pensou ele. A evolução da liberação de poeira para uma linhagem divina alterou drasticamente suas capacidades. Comparado com a versão anterior, liberação de poeira, esta foi uma atualização enorme. Svi. Ryozuki apareceu na área de batalha no 49º andar, que ficava perto de uma enorme estrela azul. Ao chegar ao 50º andar, ele provavelmente alcançaria a superfície dessa estrela massiva. O tamanho desta estrela é provavelmente bilhões de vezes maior que o do Sol, exclamou ele maravilhado. Assim que ele se maravilhou com a imensidão do lugar, seu inimigo apareceu. Como era esperado, a força desse inimigo agora estava no nível divino invencível. Visitante, é realmente inesperado que você tenha chegado tão longe, mas é aqui que tudo termina para você. Disse o porteiro com arrogância. Você é forte, mas está longe de ser um nível divino invencível. Não há como você me derrotar. Vangloriou-se o guardião do portão. Você acha mesmo? Ryozuki deu uma risadinha e, em seguida, removeu 50% do selo karma instantaneamente. Lutar contra um ser invencível de nível divino não exigia muito poder. Então o aumento repentino colocou o poder de combate de Ryozuki em pé de igualdade com o do ser invencível de nível divino. Isso ultrapassou em muito o porteiro do 49º andar. Morrer, liberação de poeira, luz da aniquilação. Um feixe de luz branca escaldante emanou da ponta dos dedos de Ryozuki, envolvendo e destruindo instantaneamente o inimigo. A luz da aniquilação foi uma aplicação que surgiu após a liberação de poeira evoluir para uma linhagem divina. Poderia matar instantaneamente qualquer inimigo abaixo do nível de um super divino. Mesmo um inimigo quase super divino não ousaria resistir diretamente a ele se pudesse evitá-lo. Contudo, o guardião do 49º andar não conseguiu escapar. Afinal, ele era apenas um ser comum, invencível e de nível divino. 49º andar, liberado. Ryozuki aceitou a recompensa de 1 milhão de pontos com um sorriso. Em seguida, ele recebeu uma recompensa adicional. Outra carta do chakra divino. Dessa vez, era chakra de nível divino máximo. Após usá-lo, o chakra de Ryozuki aumentou de 8 a 9 vezes.
Svi. A figura de Ryosuke desapareceu e reapareceu perto da enorme estrela azul. O 50º andar era o próximo. Este era o nível final dos andares de nível divino. Dessa vez, Ryosuke enfrentou 3 poderosos guerreiros Otsutsuki de nível divino e invencíveis. Cada um deles era mais forte que o Otsutsuki anterior no 49º andar, cerca de 2 vezes mais poderoso. Eles estavam quase no nível super divino. Poderoso, mas insuficiente. Ryosuke ergueu a mão, liberando um feixe de luz da aniquilação. Ele eliminou instantaneamente 2 dos inimigos, enquanto o terceiro teve sorte e escapou do primeiro golpe, mas não conseguiu evitar o segundo. 50 andar liberado. A expressão de Ryosuke tornou-se séria. Os verdadeiros inimigos de nível super divino o aguardavam em seguida. Ao mesmo tempo, Ryosuke recebeu suas recompensas por ter concluído essa fase. Inesperadamente, ele não recebeu 1,1 milhão de pontos, mas sim 2 milhões de pontos. A recompensa extra era mais uma oportunidade para aumentar o poder de sua linhagem. Ryosuke pensou por um momento e aproveitou a oportunidade para aprimorar sua liberação de gelo divina. Como esperado, a liberação de gelo divina agora atingiu o nível divino invencível em termos de poder. É Ryosuke, 50º andar? Como isso é possível? No espaço branco do lado de fora da torre, todos os Hokages estavam incrédulos. Estavam atonitos ao assistir aquela cena. O 50º andar também foi evacuado. A força dele não estava no auge do nível divino? No 50º andar, os inimigos deveriam estar em um nível divino invencível, questionou alguém. Nesse instante, Sakumo clicou rapidamente no cartão de Ryosuke. A classificação havia mudado para nível divino invencível. Não, a força de Ryosuke já está em um nível divino invencível, afirmou Sakumo. Todos ficaram extremamente chocados. Afinal, quando Ryosuke entrou na torre pela primeira vez, sua força era apenas o de um nível divino iniciante. E pensar que agora ele estava no nível divino invencível. Esse aumento de potência, não foi um pouco rápido demais? Como eles saberiam que a classificação de força de Ryosuke no grupo de bate-papo não refletia com precisão seu verdadeiro poder? Essa era apenas a sua força normal, sem levar em conta os muitos bônus provenientes de suas diversas participações em competições de talento. E quanto à verdadeira força de Ryosuke antes de entrar na torre? Ele já estava no nível de quase super divino, ou talvez até mesmo no nível super divino. Portanto, os primeiros 50 andares foram muito fáceis para Ryosuke. Foi fácil eliminá-los completamente. A maior parte da sua força vem da adição de novos talentos. À medida que recebia recompensas extras da torre repetidamente, sua força básica também aumentava drasticamente. Nas avaliações do grupo de bate-papo, desde o nível divino inicial, ele alcançou o atual nível divino invencível. Mas nada disso estava claro para Sakumo e os outros. Por isso, eles ficaram particularmente chocados. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Inicialmente, Madara estava cheio de confiança. Ele acreditava que o aumento de força de Ryosuke certamente diminuiria bastante no futuro, dando-lhe a chance de alcançá-lo. Nesse momento, ele olhou para o cartão de Ryosuke no grupo de bate-papo com espanto. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Ryosuke não sabia que sua performance havia chocado mais uma vez os outros Hokages no grupo de bate-papo, chegando a assustá-los e a deixá-los sem entender como ele havia conseguido. Nesse momento, ele havia sido teletransportado para a superfície da enorme estrela azul. A temperatura aqui estava extremamente alta, mas nada podia deter Ryosuke. No nível dos 6 caminhos, ele poderia sobreviver no vácuo do universo. Para ser preciso, deveria estar no nível dos 6 caminhos com um físico Otsutsuki. Isso se deve principalmente à constituição física do clã Otsutsuki. Mas contanto que uma pessoa alcance o nível divino, não importa qual seja seu físico, ela pode facilmente sobreviver no vácuo do universo. Oxigênio? Radiação cósmica? Temperatura ultrabaixa em torno de menos 270 graus? Nada disso representa um limite para ele, porque uma potência de nível divino já é uma existência semelhante a um deus. Como pode um nível divino tão majestoso ser incapaz de sobreviver no universo? Caso contrário, que tipo de nível divino você se considera? É melhor você ir para casa e tomar leite. 51º andar. Ryosuke pisou na superfície da enorme estrela azul, e a cada passo que dava, pequenos raios azuis surgiam ao seu redor, como faíscas irrompendo de chamas, magníficos e deslumbrantes. Contudo, Ryosuke não estava com vontade de apreciar a paisagem estranha naquele momento. Sua atenção estava completamente voltada para a figura à sua frente. Será que isso é uma potência de nível divino? Ryosuke olhou para a figura à sua frente, que ardia em energia azul como uma chama. O oponente tinha músculos extremamente fortes, cabelos loiros espetados e olhos arregalados, aparentemente ardendo de raiva sem fim. Ryosuke permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, ele não conseguiu mais parar de reclamar. Isso não é um Super Saiyajin? E qual é a relação entre energia azul e cabelo loiro? Normalmente não é amarelo? Do outro lado, o porteiro, que parecia um Super Saiyajin, o encarava friamente. Visitante, estou realmente surpreso que você tenha chegado até aqui, mas termina aqui. Comigo aqui, você não pode ir mais longe. O porteiro abriu a boca friamente, seguido por um poder aterrador que envolveu Ryosuke. Caixa. Clique. Ryosuke sentiu todo o seu corpo gemer de dor. Selo Karma 100% desbloqueado. Bang. Ryosuke cerrou os dentes e instantaneamente desbloqueou 100% do selo Karma, ativando vários bônus de força das entradas de talento. Num instante, a força de Ryosuke aumentou consideravelmente em comparação com o período anterior à transformação. Diante da aura que emanava do guardião, dotado de força sobre-humana, ele não conseguia mais se sustentar como antes. É realmente assustadoramente forte. Ryosuke olhou para o porteiro com espanto. Ah, eu não esperava que o estado em que você se encontrava agora não fosse o seu limite. O porteiro pareceu um pouco surpreso, mas foi só isso.
Ele não se maravilhou com a força de Ryozuki, nem demonstrou qualquer cautela. Ao perceber a mudança na expressão da outra pessoa, Ryozuki não pôde evitar franzir a testa. Visitante, você é muito poderoso, mas ainda não é meu oponente, disse o porteiro com leveza. Contudo, seus olhos já não eram tão arrogantes como antes. Quando olhou para Ryozuki, havia um traço de apreço. Obviamente, a força de Ryozuki havia sido reconhecida pelo guardião, mas não era isso que Ryozuki queria. O que ele queria era derrotar o adversário e passar de nível. O nível super divino é realmente tão forte assim? Perguntou Ryozuki, franzindo a testa. Nível super divino? O porteiro riu e disse. Esse título é interessante, mas geralmente nos chamamos de deuses reis. Rei Deus? Então, acima do nível divino, existe o Rei Deus? A diferença não é muito grande? Não deveria haver um nível intermediário? Saltar diretamente do nível divino para o nível de Rei Deus? Ok, pare de falar besteira, você deveria ir embora. O porteiro estendeu subitamente a mão e uma luz azul emanou instantaneamente da ponta de seus dedos. Ryozuki resistiu com todas as suas forças. A energia branca e escaldante em suas mãos transformou-se em um escudo à sua frente. Ao mesmo tempo, uma camada de armadura de energia negra se espalhou por seu corpo. Suzano divino. Liberação de pó divino. Mas todos os seus esforços foram em vão. A barreira de proteção contra a poeira branca e escaldante foi instantaneamente perfurada. A armadura do divino Suzano negro manifestada foi instantaneamente aniquilada. Ryozuki observou enquanto essa energia penetrava seu corpo, e então seu corpo começou a se aniquilar. Nem mesmo ele conseguiu impedir essa aniquilação. Ele só pôde assistir à própria morte. Este é o poder de um rei deus? Seus olhos estavam bem abertos. Não havia medo neles, apenas excitação e entusiasmo. Descobriu-se que existe uma diferença tão grande entre ele e um rei deus? Parece que essa lacuna não pode ser atenuada pelo acúmulo de quantidade. É um salto qualitativo. Capítulo 354. O poder de um rei deus era tão grande que Ryozuki não tinha forças para revidar. Com um único golpe, ele morreu instantaneamente. No 50º andar, ele poderia facilmente matar os porteiros em segundos. No entanto, o porteiro do 51º andar poderia facilmente matá-lo instantaneamente. Essa lacuna. Mas Ryozuki, que foi expulso da torre, não ficou nem um pouco desapontado ou irritado. Pelo contrário, ele ficou muito feliz porque finalmente viu um poder acima do nível divino. E esse poder, muito poderoso. Ainda estou longe de ser um rei deus. Qual é a dimensão dessa diferença? Mesmo que ele se torne dezenas de milhões de vezes mais forte do que um nível divino invencível, parece que a diferença entre os dois não pode ser superada. Isso é muito descabido. É como se houvesse uma certa existência que tivesse apagado à força um certo nível entre o nível divino e o nível de rei deus, ou talvez até mesmo 2 níveis. Se eu conseguir uma entrada com um talento de nível super divino, posso ter o poder de um rei deus. A entrada de nível divino representa o poder do nível divino. Então, a entrada de talento de nível super divino representa o poder do nível de rei deus? Nesse caso, Ryozuki não precisa se basear no efeito da mudança quantitativa que leva à mudança qualitativa. Ele só precisa obter uma entrada de talento de nível super divino. Naquele momento, ele naturalmente poderia ter um poder além do nível divino. Saberei quando receber a primeira entrada de talento de nível super divino. É difícil conseguir a entrada de um talento de nível excepcional? Na verdade, não é tão difícil, mas também não é fácil. É principalmente uma questão de tempo. Se ele simplesmente colocar um talento de nível divino em um espaço ocioso e esperar que ele seja atualizado para o nível super divino, terá que esperar 10 anos. Se ele usar 2 entradas de talento de nível divino para sintetizar, poderá obter uma entrada de talento de nível super divino em breve. Mas também existe a possibilidade de nunca conseguir. Afinal, a síntese é uma questão de sorte. Com sorte, pode ser que dê certo em algumas tentativas. Mas se ele tiver azar, não conseguirá nem mesmo depois de 1 milhão de tentativas. A sorte de Ryozuki é boa ou ruim? No máximo é mediano. Continuem a sintetizar, talvez ainda este ano, um talento de nível super divino seja sintetizado. Ryozuki decidiu continuar a sintetizar. Afinal, se ele ficar ocioso, levará cerca de 10 anos. Quando Ryozuki saiu da torre, descobriu que outras pessoas o estavam esperando. Vocês ainda estão todos aqui, disse ele com um sorriso. Não havia qualquer sinal de frustração em seu rosto. Sexto Hokage, o guardião do 51º andar é muito forte? Perguntou Tobirama. Ryozuki sabia por que Tobirama havia feito tal pergunta. Porque o intervalo de tempo entre ultrapassar o 50º andar e sair da torre foi inferior a 1 minuto. Se não fosse pelo encontro com um homem de força incomparável, seria impossível terminar a batalha tão rapidamente. Isso mesmo, o porteiro do 51º andar era muito poderoso, e eu fui morto instantaneamente por ele. Ryozuki assentiu e disse, não há nada a esconder. Morte instantânea? Uá, que medo. Até o Ryozuki foi morto. 51º andar, porteiro acima do nível dos deuses. É tão assustador. Todos ficaram chocados ao ouvir as palavras. Eles não esperavam que Ryozuki, que havia facilmente superado os primeiros 50 andares, fosse morto em segundos ao enfrentar o guardião no 51º andar. O que isto significa? Isso demonstra que o porteiro do 51º andar tem o poder de esmagá-lo, e Ryozuki já está em um nível divino invencível. Aqueles que conseguem derrotá-lo são, sem dúvida, seres acima do nível divino. Então, existe mesmo um nível superior ao nível divino? Perguntou Madara com os olhos brilhando. Ryozuki assentiu com a cabeça e disse, sim, o guardião do portão me disse pessoalmente que o nível acima do nível divino é chamado de Rei Deus. Rei Deus? Todos se lembravam desse nome. Ao mesmo tempo, eles se perguntavam se poderiam se tornar um Rei Deus no futuro? Sexto Hokage, lembro que já discutimos isso antes.
O senhor disse que no mundo em que estamos, o limite é o nível divino, certo? Tobirama franziu a testa de repente e disse. Isso mesmo. Ryozuki assentiu com a cabeça. Então, o que está acontecendo com esse rei Deus? Perguntou Tobirama. Você não acha que só o nosso mundo existe, acha? Ryozuki lançou-lhe um olhar rápido. Então, esse título de rei Deus é para alguém de um nível superior? Se for assim, nós meros mortais, não temos a menor chance de alcançar esse patamar. Disse Tobirama, franzindo a testa. Afinal, o grupo de bate-papo deles é o grupo de bate-papo dos Hokages, e os membros que entrarem serão apenas os Hokages de Konoha. Isso significa que o limite do mundo conectado pelo grupo de bate-papo deles está no nível dos deuses. Não existe a possibilidade de estar acima do nível divino. Mesmo que esses Hokages consigam se comunicar entre si, no máximo poderão se fortalecer rapidamente por meio das diversas funções do grupo de bate-papo. Mas o nível de invencibilidade divina é basicamente o limite deles, porque eles não conseguem transcender os limites do próprio mundo. O grupo de bate-papo não convidará pessoas de outros mundos de nível superior, para que elas tenham a oportunidade de entrar em contato com esse domínio de nível superior. Se não houver nenhum acidente, deverá ser assim. Ryozuki assentiu com a cabeça. Na verdade, ele também tinha pensado nisso agora mesmo. A função torre deste grupo de bate-papo parece ter um número infinito de camadas. Mas, na realidade, provavelmente apenas as primeiras 50 camadas são relevantes, porque os pontos de controle após o 50º andar estão todos acima do nível divino. Isso está além dos limites do mundo de Naruto. Obviamente, é impossível para os Hokages ultrapassarem esse limite, a menos que o grupo de bate-papo tenha funções mais poderosas no futuro, permitindo-lhes ir além dos limites deste mundo e romper essas barreiras. Mas será possível? Ryozuki também não pode afirmar com certeza. Então, na verdade, a força do guardião do 51º andar pode estar seriamente acima do padrão? O grupo de bate-papo dos Hokages realmente nunca pensou que algum membro do grupo pudesse passar do 51º andar? Talvez até pensassem que nenhum membro do grupo conseguiria passar do 50º andar. Essa possibilidade existe mesmo. Mas esse grupo de bate-papo pode representar uma potência do nível de um rei Deus. Aparentemente, o nível divino é o limite apenas no mundo de Naruto e não neste grupo de bate-papo dos Hokages. O limite do grupo de bate-papo deveria ser muito maior do que isso. Mas quanta autoridade esse grupo de bate-papo pode desenvolver e conceder a seus membros? Contudo, isso não importa se ele não consegue obter autoridade acima do nível divino. De qualquer forma, Ryozuki não precisa depender desse grupo de bate-papo para ficar mais forte. Seu sistema de avaliação de talentos é a base para que ele se fortaleça. Mas outras pessoas no grupo de bate-papo não conseguem. Tudo que elas têm é este grupo de bate-papo dos Hokages. No entanto, essas pessoas ainda estão muito longe do nível divino. Elas não precisam se preocupar com essas questões. Neste grupo de bate-papo atual, além dele, o mais forte é Madara, uma existência de nível intermediário dos 6 caminhos. Ainda há um longo caminho a percorrer até alcançar o nível divino. Sem falar dos outros. Kakashi está apenas no estágio inicial do nível Kage. Para ele, alcançar o nível dos 6 caminhos já é uma bênção. Acima do nível divino? Eles não precisam se preocupar com isso. Ufa, estou de volta. No escritório do Hokage. Ryozuki, que estava deitado na mesa como se estivesse dormindo, abriu os olhos. Nesse instante, sua consciência estava imersa na torre e seu corpo real havia caído em um estado semelhante ao sono profundo. Mas esse sono profundo não significa que ele esteja completamente inconsciente. O estado de alerta básico permanece. Acontece que a maior parte da sua consciência estava imersa na torre do grupo de bate-papo. A pequena parte da consciência que permanece no corpo só pode garantir que um alarme seja acionado quando alguém se aproximar ou fizer algo que o machuque. Não é possível acordar e manter um estado normal, a menos que a consciência separada seja apenas uma pequena parte, ou pelo menos 50%. Se eu recorrer a outros métodos para superar o nível divino e alcançar o poder de combate do nível de Rei Deus, poderei continuar a receber recompensas da torre. As recompensas da torre são definitivamente um dos maiores benefícios que este grupo de bate-papo dos Hokages pode trazer para Ryozuki. Outra vantagem é que proporciona acesso a muitos mundos paralelos. Caso contrário, ele não seria capaz de derrotar tantos clãs Otsutsuki. Ele não receberia tantos feromônios biológicos que pudessem ser convertidos em entradas de talento azul. Conseguir 100 cópias de bioferomônio azul por dia não é tarefa fácil. Mesmo agora, Ryozuki sentia que não conseguiria aguentar por muito tempo com sua rotina de decompor tantos bioferomônios azuis por dia. Felizmente, este grupo de bate-papo continua convidando novas pessoas. Mesmo que novos membros só se inscrevam uma vez a cada 2 semanas, 3 membros se inscrevem de uma só vez. É o equivalente a dar a Ryozuki acesso a mais 6 mundos paralelos para que ele possa viajar livremente durante um mês. Mas será que esse grupo de bate-papo dos Hokage sempre manterá esse padrão? Se for esse o caso, seria ótimo. Esqueça. Não há necessidade de pensar nessas coisas agora. O mais importante agora é ir para o mundo de Orochimaru, o 4º Hokage. Ryozuki percebeu desde cedo que havia algo de errado com Orochimaru. Não tem nada a ver com o caráter dele nem nada do tipo. Ele não se importa com isso de jeito nenhum. O que Ryozuki considerou problemático foi o sentimento que Orochimaru lhe transmitia. O Orochimaru que ele viu era apenas uma projeção de sua consciência, e não seu corpo real. Mas como uma potência de nível divino, Ryozuki naturalmente possui sentidos excepcionais. Como cientista número 1 do mundo, Orochimaru pode me trazer algumas surpresas. Imediatamente ele ordenou que Konan e os outros permanecessem no escritório para tratar de assuntos governamentais. E ele próprio desapareceu num instante. Konan e os outros pensavam apenas que Ryozuki tinha ido a outros lugares para fazer outras coisas. Mas eles não sabiam que ele havia saído deste mundo para um mundo paralelo. 6º Hokage, Ryozuki, Orochimaru, aí vou eu.
Quarto Hokage Orochimaru. Estive esperando por muito tempo. Quarto Hokage Sakumo. Orochimaru, XX. É bem interessante pensar nisso. Sexto Hokage é Kakashi, isso mesmo. Mas no meu mundo Orochimaru também se arrependeu e agora faz parte de Konoha. Quarto Hokage Minato. Orochimaru-sama retornou a Konoha. Sexto Hokage Kakashi, sim, mas somente após a quarta grande guerra ninja, e parece haver alguns motivos especiais que eu desconheço. Segundo Hokage Tobirama, nem mesmo você o Hokage sabe. Sexto Hokage Kakashi, para ser honesto, sinto que meu papel é apenas de transição e que desistirei após um curto período de tempo. Quarto Hokage, Sakumo. Para quem? Sexto Hokage Kakashi, minha discípula, Uzumaki Naruko. Primeiro Hokage, Hashirama. Então a segunda Hokage mulher apareceu depois de Tsunade? E terceiro Hokage Danzou. Uma mulher ser Hokage é uma vergonha para um homem. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. O quê? Danzou, você despreza as mulheres? Sua esposa não é uma mulher? Sua mãe não é uma mulher? Você ainda despreza as mulheres? E terceiro Hokage Danzou. Estou apenas falando sobre os fatos, e não quero menosprezar as mulheres, mas não é apropriado que uma mulher seja Hokage de uma vila. Sexto Hokage é Kakashi. Naruko é a heroína que salvou o mundo. Ela também é uma das duas pessoas mais poderosas do mundo. E terceiro Hokage Danzou. E terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Haha. Danzou, você ainda menospreza as mulheres? Naruko é a ninja mais forte. Ela pode te esmagar até a morte com uma mão só. E terceiro Hokage Danzou. Ela também pode te esmagar até a morte. E terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Haha. Você não ouviu o Ryozuki dizer isso? Naruto é discípulo do Jiraiya, e Naruko é uma variante do Naruto. Eu sou o mestre do Jiraiya, então Naruko também é minha discípula. Você sabe o que significa respeitar o mestre? E terceiro Hokage Danzou. Hiruzen. Se você tem a capacidade, faça com que Naruko reconheça como um mestre. Capítulo 355. No grupo de bate-papo, Sarutobi Hiruzen e Danzou discutiram novamente. Os dois pareciam estar em desacordo. Bastavam algumas palavras para se transformarem em uma briga feia. A menos que um dos dois esteja morto, eles sempre estarão em desacordo. Por exemplo, no mundo de Danzou, Sarutobi Hiruzen havia morrido cedo. Então ele sentia falta de Sarutobi Hiruzen, um bom companheiro de equipe e um amigo. Mas em menos de meio-dia após entrarem no grupo de bate-papo, os dois se voltaram um contra o outro. Isso demonstra que essas duas pessoas estão destinadas a não existir ao mesmo tempo. Caso contrário, terão de lutar até a morte. Em um mundo paralelo. Konoha. Ryozuki veio a este mundo graças aos privilégios do grupo de bate-papo. Em seguida, ele localizou Orochimaru num instante. No momento seguinte, um portal vermelho surgiu aos pés de Ryozuki. Então seu corpo afundou nele e desapareceu. Por outro lado, no escritório do Hokage, Orochimaru pediu a alguns Zanbu no escuro que recuassem primeiro, sentando-se no escritório e aguardando. Neste momento, um portal vermelho surgiu no ar à sua frente e então Ryozuki saiu dele. Orochimaru. Ryozuki olhou para Orochimaru à sua frente, que vestia um manto de Hokage. Ryozuki-kun. Orochimaru sorriu e pareceu um tanto amigável. Mas Ryozuki sabia que tipo de pessoa Orochimaru era. Após ver Orochimaru pessoalmente, Ryozuki confirmou sua suspeita anterior. Sua embarcação está em boas condições, disse Ryozuki com leveza. Assim que essas palavras foram ditas, as pupilas de Orochimaru se contraíram por um instante e logo voltaram ao normal. Eu sabia que não conseguiria esconder isso dos olhos de Ryozuki-kun. Orochimaru disse com uma risadinha. Ryozuki-kun, qual o propósito de sua visita desta vez? Quero que você faça algo por mim, disse Ryozuki, indo direto ao ponto. Antes de vir, ele tinha apenas uma pequena expectativa. Mas depois de ver o corpo de Orochimaru, soube que não havia se enganado. Primeiro, diga-me, qual o nível máximo de ninjas que sua tecnologia de clonagem consegue clonar em lotes? Perguntou Ryozuki. Essa questão está relacionada à possibilidade de seu plano ser concretizado. Clonagem em lote? Orochimaru soltou um suspiro de alívio em segredo. Parecia que Ryozuki não se importava com sua própria pesquisa e até demonstrava bastante interesse. Isso deixou Orochimaru secretamente feliz. Afinal, Ryozuki é a entidade mais poderosa deste grupo. Se ele estiver interessado em sua pesquisa, isso será muito benéfico para ele. Com a tecnologia que tenho atualmente, se for uma clonagem em larga escala, no máximo só conseguirei clonar clones com a força de um Jounin. Orochimaru pensou por um momento e disse. Na verdade, Orochimaru não clona Jounins aleatoriamente em grandes lotes. Um deles é o problema da lavagem cerebral. Com a clonagem em larga escala, a eficiência da lavagem cerebral diminuirá. Assim, os clones não podem ser considerados energia utilizável e só podem ser congelados primeiro. Em segundo lugar, é uma questão de recursos. O nascimento de cada clone requer muitos recursos. Se um grande número de clones for produzido, os recursos necessários serão muitos. Mas agora Ryozuki está perguntando se isso é possível, em vez de questionar o que é necessário para fazê-lo. Portanto, Orochimaru não fez reservas, revelando o limite do que ele podia fazer até então. Mas isso ocorre em grandes lotes. Se ele tiver bastante tempo para criar cuidadosamente um clone, ou mesmo um corpo vazio, então o limite será maior. Anteriormente, Orochimaru era menos claro. Mas agora, ele pode ter certeza de que o corpo que passou 10 anos construindo meticulosamente atingiu definitivamente a força de um Super Kage. E quanto aos detalhes específicos? Orochimaru calculou que era pelo menos o estágio intermediário do nível Super Kage, e talvez até mesmo o estágio final do nível Super Kage. Jounin, nada mal. Ryozuki assentiu com a cabeça. O que ele esperava inicialmente era, na verdade, alcançar o nível Kage. Mas considerando que as habilidades de Orochimaru são limitadas, Jounin também é uma boa opção. Pelo menos, um Jounin pode transformar uma entrada de talento azul, que vale 100 pontos de experiência.
se for usado para decompor, ou seja, 90 pontos. Enquanto for possível clonar 100 clones por dia de forma estável, Ryozuki nunca ficará sem matéria-prima para decomposição. Agora, o único problema é se o sistema reconhece os feromônios biológicos do clone. E clones diferentes podem ser considerados indivíduos diferentes? Caso contrário, todas as ideias anteriores não passam de conversa fiada. Se esta última opção não funcionar, Ryozuki só poderá fornecer um grande número de amostras e deixar que Orochimaru as clone uma a uma. Mas nesse caso, o material original de Ryozuki será apenas duplicado e não verdadeiramente inesgotável. Espero que o sistema possa ser mais tolerante, pensou Ryozuki. Subterrâneo de Konoha. Base experimental secreta de Orochimaru. Havia pesquisadores científicos ocupados entrando e saindo por ali. Cada um deles vestia um jaleco branco. Eles tinham uma expressão séria, ignorando as pessoas que passavam, e faziam suas próprias coisas atentamente. Mesmo que Orochimaru, o quarto Hokage, passasse por perto, essas pessoas simplesmente fingiam não vê-lo. Orochimaru não só não via nada de errado nisso, como também estava muito orgulhoso. Orochimaru disse: "Esta é a minha equipe." A pedido de Ryozuki-kun, criar 100 clones de nível Jounin não é problema para eles. Ryozuki olhou para aquelas pessoas ocupadas e, em seguida, acenou com a cabeça para Orochimaru. "Vamos começar, quero ver as amostras o mais rápido possível, vamos pegar 10 primeiro." Ryozuki disse: "Lembre-se, o que eu quero é apenas um Jounin. Não preciso de Kekkei Genkai. Contanto que seja um Jounin, está tudo bem. Não há necessidade de se preocupar com seu Kei, memória, etc., desde que ele tenha um corpo e esteja vivo." Orochimaru olhou para Ryozuki perplexo. Ryozuki não tinha intenção alguma de explicar seu objetivo a Orochimaru. Se forem úteis, esses clones usados podem ser reciclados e reconstruídos posteriormente. Vocês não estão com falta de matéria-prima? Podem destruí-los e reutilizá-los várias vezes. Após Ryozuki terminar de falar, ele caminhou diretamente para as profundezas da base experimental. Orochimaru parou por um momento para pensar, depois seguiu. Após mais de uma hora, Orochimaru chegou acompanhado de 10 homens de aparência monótona que pareciam idiotas. Esses 10 homens vestiam jalecos listrados. Devem ser os 10 clones feitos a pedido de Ryozuki. Ryozuki-kun, conforme seu pedido, a produção de clones foi concluída. Orochimaru deu um passo à frente e disse: Deixe-me ver." Ryozuki pousou a xícara de chá, levantou-se da cadeira e caminhou até ficar em frente aos 10 clones. Esses 10 clones parecem idiotas que nasceram com deficiências cerebrais, apenas seguindo mecanicamente os passos de Orochimaru. Depois que Orochimaru parou, eles também ficaram parados, tortos, sem se mexerem. É óbvio que esses clones não têm eficácia em combate. Eles sequer conseguem entender comandos básicos. Mas eles são muito úteis para Ryozuki. Ryozuki estendeu a mão, arrancou um fio de cabelo de um clone e tentou jogá-lo no decompositor. Das 100 chances que teria hoje para se decompor, ele ainda havia conservado 10 delas. Jin, decomposição bem-sucedida, ganhe mais 90 pontos de experiência. Funciona. Os olhos de Ryozuki brilharam. Imediatamente, ele arrancou os cabelos dos outros 9 clones e os jogou na máquina de decomposição. Jin, decomposição bem-sucedida, ganhe mais 90 pontos de experiência. É possível decompor diferentes indivíduos clonados a partir de uma mesma amostra? O sistema parece estar fazendo julgamentos bastante frouxos. Mas será que essa medida é leniente em todos os casos? Ou será que é porque o alvo está apenas no nível Jounin, então o julgamento é flexível? Mas enfim, esta é uma notícia realmente ótima. Muito bem. Ryozuki se virou para Orochimaru e disse: "Esses clones atendem às minhas necessidades. Em seguida, quero que você me forneça 100 clones como esses todos os dias. Há algum problema?" "Não, é uma honra servir Ryozuki-kun." Orochimaru assentiu com um sorriso, sem qualquer objeção. Ao ver isso, Ryozuki assentiu com satisfação. Então, com um gesto de mão, um cadáver completo de Otsutsuki apareceu no chão à sua frente. Os 2 olhos ainda estavam lá no cadáver. Até mesmo o Rinnegan na testa estava lá. Este é o saque que Ryozuki obteve do planeta Otsutsuki neste mundo enquanto Orochimaru ainda estava realizando o trabalho de clonagem. Mas seus ganhos foram muito maiores do que o cadáver do membro do clã Otsutsuki à sua frente. Os outros já haviam sido vendidos por ele ao shopping do grupo. Este foi deixado especialmente por ele e preparado para Orochimaru. Já que ele quer que Orochimaru faça coisas para ele, então naturalmente ele não pode tratá-lo mal. Ryozuki não achava que Orochimaru teria coragem de fazer algo do tipo, mas Ryozuki também não era esse tipo de pessoa mesquinha. Então esse cadáver, que vale 1,5 milhão de pontos na loja do grupo, é o pagamento que Ryozuki planejava dar a Orochimaru. Capítulo 356. Este é o cadáver de um Otsutsuki que estava no auge do nível dos 6 caminhos durante sua vida. Você não está construindo um receptáculo melhor? Experimente. Ryozuki disse. Ao ouvir isso, os olhos de Orochimaru, fixos no cadáver no chão, brilharam intensamente. Ele sabia disso. É absolutamente a decisão correta fazer as coisas para o chefe mais poderoso do grupo. O pequeno benefício que Ryozuki concedeu casualmente foi suficiente para beneficiá-lo infinitamente. Um cadáver desses vale 1,5 milhão de pontos. Se ele fosse juntar os pontos necessários para comprá-lo, não sabia quanto tempo levaria. A torre? Enquanto um nível for concluído, não haverá recompensas na próxima vez que o mesmo andar for concluído. Você acha que não dá para cultivar isso, acha? O grupo de bate-papo é uma instituição de caridade? Isso permite que você receba uma recompensa uma única vez, que já é um presente gratuito do grupo de bate-papo. Você ainda quer trair repetidamente? Ilusão. Quarto Hokage Sakumo. É um pouco entediante. Recentemente recuperei parte do poder na vila graças a Sarutobi Hiruzen. Sinto que Sarutobi Hiruzen está me olhando de um jeito estranho agora. Você acha que ele quer me matar? Quarto Hokage Orochimaru. Hehe.
Vocês dois foram controlados pelo Sarutobi Sensei quando se tornaram Hokage? Quarto Hokage, Sakumo. Orochimaru Senpai, como você conseguiu recuperar o poder de Sarutobi Hiruzen? Quarto Hokage, Orochimaru, retirar o que disse. Por que eu teria que retirar o que disse? O Sarutobi Sensei do meu mundo já se retirou para os bastidores. Agora ele está aproveitando a velhice, bebendo chá e admirando flores todos os dias. O terceiro Hokage Danzou, no que diz respeito aos quartos Hokages, Orochimaru é incrível. Em comparação, vocês dois não são muito bons, mas neste momento eu tenho que marcar o Sarutobi Hiruzen. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, Danzou, por que você me marcou? O terceiro Hokage Danzou, deixe-me mostrar-lhe o quão miseráveis seus discípulos são por sua causa. Aliás, também quero lhe dizer o quanto você é odiado. A terceira Hokage Sarutobi Hiruzen, Danzou, que diabos. Não diga nada, apenas caminhe até a arena de batalha, você se atreve. O terceiro Hokage Danzou, do que eu teria medo? Você está no auge do nível Kage, e eu também estou no auge do nível Kage. Por que eu teria medo de você? Ryozuki acabará de acordar da cama bem cedo pela manhã. Ele lançou um olhar de soslaio para Temari, que ainda dormia ao seu lado. A garota estava exausta da noite anterior. Está tudo dito e feito. Você quer testar meus limites? Meus limites são algo que você pode testar sozinho? Ryozuki balançou a cabeça e saiu da cama em silêncio. Virou-se e cobriu Temari com o edredom. Em seguida, ele foi até a cozinha para beber um copo d'água e observou a agitação no grupo de bate-papo. Os dois, Danzou e Sarutobi Hiruzen, tinham brigado novamente, mas desta vez foram para a arena de batalha e só lutaram online por algumas palavras. Ryozuki não olhou para aquilo. 2 picos de nível Kage. O que mais há para ver? Tanto Danzou quanto Sarutobi Hiruzen são apenas um pouco melhores que Kakashi. Isso não significa nada. Manhã, Ryozuki continuou sentado no escritório do Hokage, revisando alguns documentos que precisavam ser tratados por ele, o Hokage. Eram apenas 2 ou 3 cópias. Por exemplo, o plano de expansão da vila. A Konoha atual é muito pequena, e Ryozuki há muito tempo deseja expandi-la. Não havia ocorrido nenhuma ação antes, mas agora ela começou. Toda a vila irá expandir 10 vezes em relação à sua área original. A Konoha original era como uma cidade pequena. Agora, ela será transformada em uma cidade grande. Com a colaboração de muitos ninjas, esse trabalho pode ser concluído em no máximo 1 mês. Naquela época, Konoha receberá uma grande onda de novos moradores. Além disso, existem alguns planos relativos à mansão do Daimyo, cuja decisão inicial foi tomada pelo próprio Daimyo. Mas agora o Daimyo se tornou seu cão. Então, Ryozuki voltou sua atenção para o grupo de bate-papo. Ele dizia algo de vez em quando. Ele também recebeu as recompensas de login e diárias de hoje. Ele ganhou 95 pontos hoje ao fazer login e um monte de etiquetas explosivas como recompensa diária. Continua inútil. A função da recompensa diária é um teste de sorte em excesso. Aliás, eu não verifiquei a função de aprimoramento. Ele encontrou o shopping do grupo, clicou para entrar e, em seguida, encontrou a área de aprimoramento. Os itens podem ser aprimorados gastando pontos. Isso só pode fortalecer os itens. Mas talvez mais tarde isso possa aprimorar o ninjutsu? Quem sabe? Ryozuki tentou atirar uma kunai comum dentro dela. Jin, aprimoramento bem-sucedido. Oh, é isso? Ryozuki olhou para seu saldo de pontos que havia sido reduzido em 100 pontos, e então pegou a kunai aprimorada para dar uma olhada. Kunai mais 1. Características, afiado. Consigo ver os atributos. Ryozuki ficou surpreso ao descobrir que conseguia ver os atributos daquela kunai. Deveria ser o efeito potencializado. Mas esse mais um trouxe à tona algumas lembranças ruins de sua vida anterior para Ryozuki. Ele se perguntou se a função de aprimoramento deste grupo de bate-papo seria semelhante àqueles jogos pague para ganhar de sua vida anterior? Ryozuki testou. Ele descobriu que essa kunai mais um era quase 2 vezes mais afiada do que antes de ser aprimorada. Efeito excepcional. Vamos melhorar novamente. Ryozuki continuou a aprimorar esta kunai mais 1. A função de aprimoramento do grupo de bate-papo cobra pontos de acordo com o valor do item aprimorado. De acordo com a mensagem, antes de mais 5, o preço permanece inalterado. Após mais 5, o preço dobrará. Após mais 10, o preço dobrará novamente. Mas melhorar para mais 10 é bastante difícil. Não é fácil ter sucesso. Sim. Além de vender itens que os membros do grupo vendem para a loja do grupo, a loja agora conta com 3 novos produtos específicos. Amuleto de garantia. Garante que o item aprimorado não será danificado. Preço, 1.500 pontos. Amuleto da sorte. Use-o durante o aprimoramento para aumentar a chance de sucesso em 15%. Preço, 3.000 pontos. Amuleto da sorte poderosa. Use-o durante o aprimoramento para aumentar a chance de sucesso em 35%. Preço, 10.000 pontos. Esses 3 itens estão relacionados às funções de aprimoramento recém-lançadas. Ao vê-los, Ryozuki não pôde deixar de sentir que aquele grupo de bate-papo estava se tornando cada vez mais inescrupuloso. Ao aprimorar a kunai 4 vezes seguidas, as 3 primeiras foram bem-sucedidas, e o nível de aprimoramento atingiu mais 4. Mas falhou na 4ª tentativa, reduzindo o nível de aprimoramento para mais 3. A função de aprimoramento não danificará o item antes do nível mais 5, mas ele perderá o nível de aprimoramento. No entanto, após mais 5, uma falha teria a chance de destruir o item completamente, perdendo tudo em um instante. E além de mais 10, há 100% de chance de falha, e o item irá quebrar. Nesse ponto, comprar um amuleto se torna necessário. Caso contrário, é uma perda total. Se eu consegui. Ele encomendou aleatoriamente mais 2 aprimoramentos.
Para sua surpresa, ambos foram bem-sucedidos, elevando a kunai para mais 5. É mais 5. E características, super afiado. Após mais 5, a característica ficou extremamente nítida. Ao testá-la, ele descobriu que era realmente super afiada. Sua nitidez era 6 vezes maior que a da original. Nem mesmo as kunais forjadas com metal chakra conseguiam igualar seu poder de corte. Em termos de corte, esta kunai é provavelmente a melhor do mundo. É uma pena que, por mais afiada que seja, ainda seja apenas uma kunai. Ele resmungou enquanto tentava cortar as unhas com a kunai super afiada. No entanto, depois de muito tempo, ele não conseguia nem mesmo remover uma pequena quantidade de aparas de unha. Que lixo! Jogando-a de volta no compartimento de aprimoramento com naturalidade, ele gastou 200 pontos para aprimorá-la novamente. Jin, a melhoria falhou. Estalo. A kunai no encaixe de aprimoramento se estilhaçou. E quanto a uma certa probabilidade? Como ele falhou logo depois de chegar a mais 6? Parece que aquela probabilidade específica não era de 99,99%, afinal. Isto é claramente um esquema para fazer as pessoas comprarem amuletos de garantia. Ele estava começando a perceber a verdadeira natureza do grupo de bate-papo. Era um capitalista sem escrúpulos em ação. Segundo Okage Tobirama. Foto. Deixe-me mostrar as armas que aprimorei para mais 6. Vocês já experimentaram a função de aprimoramento na loja do grupo? Alguém aprimorou alguma para mais 6? Primeiro Okage Hashirama. Eu tentei uma vez ontem, mas falhei mais 10 vezes seguidas. Sinto que esse aprimoramento está me perseguindo. Primeiro Okage Madara. Hashirama, com a sua sorte, nem tente. É um desperdício de pontos. Segundo Okage Tobirama. Até que ponto você se aprimorou, Madara? Aquele Tobirama irritante, sempre se exibindo. Madara não conseguiu conter o desdém ao ler a mensagem de Tobirama e postou uma captura de tela da espada que havia aprimorado. Primeiro Okage Madara. Foto. Eu tentei um pouco, mas só consegui melhorar até mais 8. Primeiro Okage Hashirama. Madara, você chegou a mais 8? Impossível. Você deve ter comprado o amuleto da sorte poderoso na loja do grupo, não é? Primeiro Okage Madara. Eu tenho tantos pontos assim? Um amuleto da sorte forte custa 10.000 pontos. Se eu ousar gastar assim, me avise no grupo. Ele havia dito isso, mas na verdade havia comprado um amuleto de garantia. Segundo Okage Tobirama. Não comprei nada. Fui direto para mais 6. O amuleto de garantia é recomendado depois de mais 5. Acho que a chance de falhar é bem baixa. Sexto Okage Ryozuki. Não é nada fraco. Acabei de aprimorar uma kunai para mais 6 e ela quebrou imediatamente. Quarto Okage Sakumo. É tão assustador assim? Acho que essa função de aprimoramento não deve ser usada de forma imprudente. Ela precisa ser usada com sabedoria. Sexto Okage Kakashi. Papai vai aprimorar a espada presa branca? Quarto Okage Sakumo. Foto. Na verdade, eu aprimorei para mais 5, mas não me atrevo a continuar. O principal motivo é que não tenho certeza se devo comprar o amuleto de garantia, mas agora, parece que terei que comprar. Sexto Okage Ryozuki. A lâmina da presa branca tem uma base sólida. Ela pode ser aprimorada para mais 10, e nesse ponto, definitivamente será uma arma mágica. Sexto Okage Kakashi. Infelizmente a lâmina da presa branca do meu lado está quebrada. Quarto Okage Sakumo. Quebrado. Aliás, como estão suas habilidades com a espada, Kakashi? Como você, aos 30 e poucos anos, só tem força de um Kage iniciante. Sexto Okage é Kakashi. Isso? Ao ver a pergunta de seu pai no grupo, Kakashi não soube como responder. Ele deveria dizer que não pratica esgrima há anos? Ou que ele não precisa mais de uma espada? Talvez ele pudesse dizer que tem se concentrado mais em estudar a obra-prima de um certo sábio sapo do que em esgrima? Se for esse o caso, ele levará uma bronca daquelas do pai. Pensando nisso, Kakashi balançou a cabeça rapidamente e decidiu contar uma pequena mentira. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!